Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite nessa noite, né, tão gelada, mas a gente está com um chazinho aqui para dar uma amenizada e vamos dar início então ao nosso momento, nessa casa de amor e de caridade. Vamos fazer então o nosso momento das nossas preces, tá? Eu peço que todos elevem o pensamento a Deus e a Jesus, mentalizando aí a gratidão pelo nosso corpo perfeito, pela nossa saúde, pelo nosso agasalho, nosso alimento. Vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou, né? Nosso Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre, que assim seja. Vamos fazer a prece para os nossos desencarnados, cada um mentalizando aquele seu ente querido que já partiu para a eternidade do Senhor. Pai de infinita bondade, imploramos tua misericórdia pelos espíritos que já se encontram despojados de seu corpo físico, muitos em perturbação e sofrimento, distante das verdades que libertam e fortalecem. Benfeitores espirituais que tendes por missão amparar todos que sofrem, fazei que ante os olhos desses nossos irmãos desencarnados brilhe mais forte a luz da compreensão das leis divinas e sejam eles esclarecidos acerca das imperfeições que distanciam da morada dos bem-aventurados. Abre-lhes o coração ao perdão e ao arrependimento. Fazem conscientes que por seus esforços na busca do bem podem suavizar as suas provações. Possam as nossas preces e as nossas intercessões e a intercessão dos bons espíritos levar a todos esses irmãos sofredores onde se encontrem um alívio, a consolação, a esperança, a fim de resgatarem o passado e prepararem-se na conquista da redenção espiritual com as bênçãos celestiais. Que essa prece tenha, de uma certa forma, encantado, não é? A todos os encarnados que estão aqui nas nossas galerias, que possam ter escutado, que possam ter servido de um acalento, que todos possam receber a luz de Deus, a luz do nosso Jesus, Pai, e que possam, desta forma, se reportarem ao plano espiritual para a sua evolução. Vamos fazer agora a prece dos nossos lares, mentalizando todas as pessoas que possível estejam ali e todas as peças, peça por peça. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remansos pacíficos, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação da família carnal e muitas vezes situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas fraquezas atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. E que assim seja. Uma oração muito especial para os enfermos, para os perturbados, também para as pessoas que encontram-se nas ruas, não é? Nas esquinas, que a gente vê tanto agora no inverno, nos hospitais psiquiátricos, nas casas de pacientes,
passagem, nos asilos, enfim, que todos recebam com muito carinho as nossas orações. Pai, nós te agradecemos pela felicidade que nos concedeste na lição do sofrimento. Obrigado, Senhor, pelas horas de aflição que nos clareiam a alma, pelos minutos de dor que nos despertam a consciência. Ao te agradecer, suplicamos por todos aqueles irmãos que se encontram enfermos do espírito e, por consequência, trazem seus corpos físicos as mazelas de suas imperfeições espirituais. Jesus, divino amigo, estende a tua mão misericordiosa para curar os doentes que jornadeiam na terra. Que a tua bondade derrame sobre todas as almas o consolo, para não desfalecerem nas provas, ora, passam, e dessa maneira não perdem os frutos das suas provações. Senhor de corações voltados ao teu coração, dizemos: socorre e ampare a todos os doentes do corpo e do espírito, irmãos encarnados como nós, auxilia-os a compreenderem a tua vontade, seja como for, onde estiverem, pois são todos filhos do teu infinito amor. Peço um agradecimento todo carinhoso para todas as nossas gerações passadas, para todos os nossos antepassados, que graças a eles estamos aqui neste momento, nesta encarnação. Todos aqueles laços que foram cortados, todas aquelas alegrias que foram semeadas, todas as tristezas que foram passadas, nós te agradecemos a todos os nossos antepassados. Obrigado, obrigado e obrigado. Que assim seja. Agradecimento, queremos desfrutar desse momento para agradecer. Quero manifestar a certeza de que a vida caminha para melhor e que todas as coisas que me acontecem são para o bem, ainda que revestidas de tristeza e dor. Por isso eu te agradeço as dificuldades do trabalho, porque me fortalecem a paciência, as intrincadas situações do lar, porque tenho no espírito no exercício do amor, a correria que estou obrigada, porque me desenvolve a inteligência, porque me faz compreender as necessidades da vida. Eu te agradeço a fé que me acalenta a alma, porque me leva a ti. A esperança, porque põe em prontidão as forças do meu espírito e me dão o prazer de viver. Sobretudo, agradeço a certeza de que tu estás comigo em todas as horas, porque estou convicta de que em tempo algum ficarei desamparada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigada. Hoje, então, as doenças físicas e espirituais é o tema de casa de hoje, né? E a expositora sou eu, a Rosa. Então, vamos falar aí um pouquinho das nossas doenças físicas e espirituais. O que será que é isso, né? Doenças físicas e espirituais. A gente sabe o que é o físico, a gente estuda bastante sobre o nosso espiritual. As doenças parecem ser uma coisa corriqueira, né? Ai, é porque eu estou doente, porque é inverno, está muito frio e tal coisa, ou então às vezes não é inverno, dói aqui, dói lá. Ou então temos algum familiar doente, temos alguém na nossa família, algum conhecido, né, que tem uma deficiência e olha, se fica se questionando por quê, porque Deus, o que aconteceu, né? Por que tanta dor, por que na minha família, por que eu, enfim, essas questões todas que nós somos humanos, somos imperfeitos, não é? E como nosso irmão Lorenzo, né, na quinta-feira falou que nós um dia vamos ser anjos, né? Ainda falta muito tempo para gente ser anjo, muitas encarnações ainda, já estamos aí na separação do joio e do trigo, mas ainda tem uma estrada muito grande
Então é óbvio que nós carregamos na nossa matéria, no nosso físico, muitas imperfeições, muitas mazelas, muitas dores, muitas doenças, não é? De vidas pregressas, porque afinal de contas nós somos, todos nós sem exceção, somos o produto de vidas passadas, né? Porque nós não estamos aqui debutando, a gente já passou pela Terra por inúmeras vezes. E graças ao nosso esquecimento, graças ao nosso Pai maior que faz com que a gente tenha um esquecimento, não é? Isso não se torna mais doloroso ainda para aquelas pessoas que porventura não entendem. Então vamos lá, lá no Evangelho, tá? No capítulo 3, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, 3, lá na parte 5, né? Fala-se ali na prece pelos doentes, fala assim: as doenças fazem parte das provas, das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões, os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Sim, hereditários por quê? Podemos citar duas questões. Hereditários porque coisas da nossa vida passada, né? E também da nossa árvore genealógica, né? Que ali na nossa árvorezinha temos as nossas questões de doenças, né? Que ora passam, ora não passam, né? Depende tudo da nossa evolução, dos nossos pensamentos, das nossas orações, da nossa força, da nossa fé. Elas estão ali na nossa árvore. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades. E o corpo não é minado surdamente pela devastação das paixões. É preciso, pois, se resignar em suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito de trocá-lo. Isso não deve nos impedir a espera do mérito de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual, que é como a gente fala da nossa resignação, do nosso perdão, né? Do não reclamar, porque reclamar é clamar duas vezes, mas agradecer, porque aquele que agradece, ele já tem o melhor que o universo de Deus nos dá. Isso não deve nos impedir a espera do mérito de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. Mas se, malgrado os nossos esforços, a isso não podemos chegar. O Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Né? Ao lado da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Depois, o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. Então, isso e mais, muito mais, é o que nos diz aí o nosso Livro dos Espíritos. Eu não sei se vocês já viram falar nesse livro, muitas vidas, muitos mestres, não é? O que acontece aqui? Esse médico, o Brian Weiss, ele é um psiquiatra e um escritor norte-americano, e os livros dele tratam dessas situações, dessas questões de temas como a reencarnação, terapias de vidas passadas, regressão a vidas passadas e a vida após morte, tá? E neste livro aqui, que é muito maravilhoso, eu aconselho que se puderem,
Nós, eu acho que temos alguns aqui na biblioteca de vocês lerem, é muito maravilhoso. E elucida muito essa questão das doenças físicas e espirituais, que é muitas vidas, muitos mestres. Ele também tem a divina sabedoria, só o amor real, entre outros, tá? Esse livro aqui, ele retrata muito a questão de uma moça que ela tinha muitos problemas psíquicos, ela tinha problemas físicos, dor aqui, muitas dores, muita ansiedade, depressões, e ela teve a beira do suicídio, tinha medo do escuro, tinha medo de elevador, muitos medos, muita ansiedade, uma vida assim cheia de muitas doenças, né, como se diz. E ela foi procurar esse médico, não é? Esse Dr. Brian Weiss, isso é verídico, não é uma história, isso é de verdade, uma história verdadeira. E ela foi procurar, e daí então, com a terapia de vidas passadas, né? E essas regressões, né? Estudos de muitas e muitas, ele conseguiu aí fazer com que ela tivesse uma vida plena novamente nessa encarnação, porque ela tinha tido muitas encarnações, e cada reencarnação que ela vinha ali naquela sessão das regressões que ela tinha ali com ele, ela passava por aquelas doenças físicas que ela tinha tido naquela vida, inclusive até o desencarne. Então eram sessões assim muito dolorosas, mas que cada sessão que ela fazia, e ele elucidava um trauma que ela tinha, uma dor, e ela ia se curando daquelas questões. Tá? Então, isso mostra para nós o quanto é importante a questão dos nossos pensamentos, das nossas orações, da nossa fé, porque vejam bem, todos nós aqui, como já vivemos muitas e muitas vidas, qual de nós não tem gravado no nosso espírito, né, no nosso perispírito, no nosso físico, alguma dor, alguma mazela de alguma vida que a gente teve? Então é aquela pessoa que tem uma ansiedade, aquela pessoa que às vezes sente muita dor, o médico não consegue dar uma medicação, faz muitas medicações, a pessoa não consegue, e às vezes no próprio espiritismo ela consegue, através dessas leituras, através das palestras, através de buscas, até de médicos que fazem essas regressões, ela consegue chegar realmente lá naquela dorzinha de vidas passadas que deixou aquele miasma naquele corpo físico dela nesta encarnação. Fora isso, né, fora essas questões que a gente fala muito nas doenças físicas, entra aquela questão muito importante também das nossas doenças psicossomáticas, tá? O que seriam as doenças psicossomáticas, né? Primeiramente, vamos ver o nosso conceito. O termo vem do grego psiche, tá? Que quer dizer alma e mente. Soma, que é o corpo. Então, indicando uma conexão intrínseca entre esses dois aspectos, alma, mente e corpo se alimentam constantemente com o quê? Com pensamentos e palavras. Vejam bem, o que a gente se alimenta constantemente? Pensamentos e palavras. O que é essa somatização? É o processo pelo qual os nossos conflitos, as nossas angústias, né, são convertidos em sintomas, né? Então, assim, ok, na véspera de uma prova, de um evento, né, de uma coisa importante, né, o plexo, que é aqui o nosso chakra, né, plexo, não dá aquela dor, não dá aquele mal-estar, a pessoa às vezes fica com uma má digestão, não consegue se alimentar, dá uma dor de barriga, então, enfim, é um caos. Porque ele somatizou aquela preocupação aqui nesta parte
parte do nosso plexo, ali, das nossas vísceras, do nosso estômago, do nosso pâncreas, do nosso fígado, enfim, algo vai ficar desestabilizado ali. Fica muito impossível nós separarmos a mente e a alma do nosso corpo enquanto lúcidos. É difícil. Estamos aqui, como que a gente vai pensar? Minha alma? Não, a gente está aqui vivendo a todo instante. Somente ao dormirmos, em que o nosso espírito se liberta e vai para outros locais, né? Que o espírito mesmo se desliga, que é a nossa morte, né, enquanto a gente dorme. Daí a importância da reflexão sobre os nossos pensamentos e as nossas palavras, que é o nosso orar e vigiar. Porque as nossas doenças psicossomáticas hoje, elas estão, assim, não vou dizer uma palavra que parece que fica meio assim, está muito na moda, mas porque as pessoas se preocupam demais, as pessoas usam demais o celular, né, as nossas telas. Ali se a gente acorda de manhã, o celular está ali do ladinho, né, porque é um despertador. Só que a gente desperta e às vezes a gente não olha só o despertador, a gente já abre ali a página, né? Daí já tem uma notícia ruim, e daí a gente já se prende ali, daí a gente já vai, daí já o coração já acelera, daí se é alguma coisa a gente já fica meio que com raiva, por que isso aconteceu, E aí, gente, sem a gente se perceber, nós já estamos somatizando no nosso corpo físico alguma dor, alguma coisa que vai nos custar talvez muito caro. Por exemplo, o chakra laríngeo numa relação, um exemplo do nosso chakra laríngeo, né? Ele está relacionado à nossa capacidade de comunicação espontânea. E, portanto, é essa virtude que nós devemos estudar acerca muito da nossa espontaneidade. Tem gente que diz assim, eu falo como é que é, eu falo porque eu sou muito franca. Não, só um pouquinho. Quem é que diz que porque é franca tem que falar coisas que os outros às vezes não precisam escutar? Porque as pessoas sabem às vezes, né, ou que falam demais, ou que falam de menos, ou que tem alguma deficiência, elas sabem. Nós não precisamos verbalizar. Então, assim, a gente pode ser muito franca, mas a gente não precisa ser grosseira. A gente não precisa chegar ao ponto de usar o nosso chakra laríngeo para falar para o outro aquilo que é a minha verdade, mas não é a verdade do outro. Então, o poder da palavra, ele criando coisas pela palavra, prestando atenção e assumindo responsabilidades pelos nossos atos. Que depois que a gente fala, não dá mais para catar as palavras, elas foram ditas. Às vezes já magoou muita gente, né? Teve gente que ficou chateada conosco, já se perde a amizade. Para que falar? Então, o nosso chakra laríngeo, ele é o dom da nossa palavra, né? Da palavra. Mas a gente pode falar o quê? Palavras de amor, palavras de conforto. A minha mãe dizia muito uma frase assim, quem diz o que não deve, ouve o que não quer. E às vezes é isso mesmo que acontece. A pessoa diz uma coisa, se achando que está falando uma grande verdade para o outro, e o outro rebate com uma coisa bem pior. E daí a gente já fica rodeado assim, daquela energia que está adorando ver o circo pegar fogo, né? Por quê? Por causa dessas palavras. Ao passo que a gente pode amenizar, pode ser tudo mais tranquilo, né? Então, ali no livro Código do Monte, né? Ele fala do Sérgio Luiz da Silva Lopes, tem um parágrafo que diz ali, os pensamentos criam os ambientes. Vejam bem, nesse nosso ambiente aqui, nós estamos em oração, estamos tranquilos, acredito, espero que não, ninguém aqui está preocupado com alguma coisa lá fora, se deixou a louça para lavar, se a máquina ficou funcionando, não interessa. Aqui a gente está tranquilo, com os pés no chão, né? Nos organizando, escutando palestra, refletindo um pouco, então é um ambiente de paz. Quando pensamos, geramos uma psicosfera em torno e além de nós. Sem contar que os nossos irmãos que estão aqui conosco, na
não é, que a gente não está vendo, mas que a gente sente que eles estão aqui, eles também estão escutando. E também estão se autodoutrinando, também estão refletindo sobre essas questões. Pelo pensamento, construímos um universo onde de fato vivemos, e esse ambiente irradia se encontrando pensamentos da mesma natureza, encarnados e desencarnados. É dessa forma que se criam as sintonias por semelhança, atraem-se pensamentos de mesma natureza e, somando-se uns aos outros, produzem poderosos campos vibratórios. Olha só que coisa bonita, é muito melhor do que estar naquele momento onde o som está muito alto, onde a gente não consegue escutar ninguém, onde uma pessoa grita com a outra, ninguém entende ninguém. Que campo vibratório nós vamos ter ali nesse ambiente? Então é muito importante que a gente preste atenção nesse ambiente, né, que a gente vive, porque a gente, quando vai para a nossa casa, a gente leva para o nosso ambiente, para a nossa família, a gente leva todo esse campo vibratório que a gente passou. A colocação de Joana de Ângeles nos sinaliza quanto a essa interação inevitável de sintonias. Não pensamos sozinhos, estamos acompanhados o tempo todo pela dimensão invisível da espiritualidade. Então, vibrar saúde, vibrar o perdão. Hoje fala-se muito nessas doenças psicossomáticas, o não perdão, a raiva, a mágoa, né, que acaba cristalizando no corpo físico, gerando às vezes um tumor, um câncer. Então, assim, quanto mais nós estivermos com a nossa mente em oração, com bons pensamentos e nos saindo dessas para outras direções que sejam mais tranquilas, nós pensando mais nessa situação para não somatizar essas doenças, que elas estão com certeza em muitos corpos materiais por conta de vidas pregressas. Elas vieram junto, né? É como aquela pessoa que veio cadeirante, digamos assim, um exemplo, e às vezes as pessoas têm penas, as pessoas ficam chateadas com aquela situação, uns lidam com muito amor, outras têm pena, mas o que será que esse irmão, em vidas passadas, aconteceu com ele? A gente não sabe, né? Mas com certeza ele deve ter feito algum, digamos assim, um pacto, né? Um plano espiritual, e disse: eu volto, eu vou, né, reencarno desta forma, porque eu quero me redimir das coisas que eu fiz, ou daquilo que eu fiz para aquele meu irmão. Então, que a gente trate sempre com amor, com carinho, porque nada nesta vida é por acaso. Aqui também tem alguma coisa, ó. Quando se diz que o médico opera a cura de um doente por meio de boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto sobre a moral. Então, como é importante quando o médico, né, atende um paciente, não só ele verifica a questão da doença do corpo físico, mas que ele profere palavras de amor, de consolo, né? De uma boa razão para fazer um tratamento. E hoje acredito que você já deve ter ouvido falar que existem médicos, o Dr. Luquezzi, né, um cardiologista bem famoso ali do Hospital do Coração, ali da Santa Casa, setor de taquicardias e arritmias, e todas as cirurgias que ele faz, antes dele fazer a cirurgia, eles fazem uma oração. Às vezes até se dão as mãos ali e fazem uma oração antes dele iniciar a cirurgia. Ele escreveu até um livro, porque ele acredita no poder da oração, ele acredita no poder dos espíritos superiores.
de toda essa irradiação, porque nós somos energia, pura energia, né? Se uma pessoa, e Jesus Cristo mesmo disse, enquanto um ou mais pessoas, onde estiverem uma ou mais pessoas orando em meu nome, eu com eles estarei. Imagina um paciente rodeado de toda aquela equipe médica orando para que tudo dê certo para ele. Ele só vai poder receber muita luz. Em André Luiz, leia-se Evolução dos Dois Mundos, começamos a compreender a complexa interação harmônica entre corpo, mente e espírito, né? Porque não é uma coisa e outra é outra, somos intrínsecos, corpo, mente e espírito, em que os pensamentos podem gerar harmonia ou desordem, seja no ambiente comum do mundo ou no organismo físico. O pensamento e a vontade são, por fim, as poderosas alavancas da saúde e da paz, fazendo um mais amplo sentido a colocação de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É claro que a gente prefere, numa situação familiar, num encontro de amigos, a gente prefere muito mais esses encontros em que tem um pacificador ali, né, que a gente fica mais seguro porque não vai ter nenhuma discussão, a energia vai ser ótima, do que aquele que a gente sabe que gosta de, né, alfinetar o outro, que gosta de uma boa discussão. E sempre onde tem uma discussão, tem um coração que acelera, tem um que fica com raiva, né? Tem um que o plexo fica todo desgovernado. Então, realmente precisamos de mais pessoas que se unam nessa questão de frequência. Temos aí tantas doenças psicossomáticas do corpo físico, né? Que o mental atua. Alguns desajustes que afeta tanto hoje é o estresse, né? Porque as pessoas se estressam hoje por coisas muito mínimas, assim. Muito mínimas mesmo. O estresse prolongado pode levar à produção excessiva de hormônios como o cortisol, impactando o sistema imunológico, gerando inflamações, ansiedade, inchaço no corpo, dor. Olha só, o que um estresse causa numa pessoa? Você está só com estresse, tem que descansar. Mas até que a pessoa pense em descansar, ela já está com todas essas questões no físico já perturbando e gerando doenças. O corpo expressa o que não é compreendido pela mente. Daí como é importante que a gente esteja em paz, que a gente leve a paz, que a gente respeite o tempo do outro, não é? A verdade do outro. A gente não precisa a todo momento achar que o outro tem que pensar igual a mim, tem que ser igual a mim, tem que viver igual a mim. Não, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu tempo, né? Tantas coisas ontem eu não entendia, hoje eu já sou um pouquinho melhor. Todos os dias nós temos que melhorar, né? A gente só não pode regredir, aí fica difícil, né? Estamos aí todos em aprendizado. A mágoa. A mágoa é uma questão muito triste também, não é? Porque a mágoa é o não perdão, né? As pessoas se magoam por qualquer coisa hoje. Aliás, hoje por qualquer coisa as pessoas elas se adoecem. É bem assim, né? Elas ficam doentes por qualquer coisa hoje. O físico adoece por causa de uma palavra, um olhar, né? E é bem complicado. E a gente, mais uma vez eu vou falar na questão da internet, porque a gente vê na internet coisas terríveis, coisas que acontecem dentro do condomínio, né? Que nem esses dias um síndico estava discutindo com uma senhora e um morador de cima foi lá e começou a agredir, bateu demais na senhora. Então, olha só, o que isso gera para nós, né? Porque as pessoas elas se brigam, elas se estressam e aquilo gera um desconforto, uma violência tão grande e aquilo, como nós somos energia, que eu falei já, aquilo vai se dissipando, entendeu?
mas não é para o bem, é para coisas negativas. Temos aí as externas, são os eventos estressantes daí, né? Por exemplo, as pessoas se desempregam, aí tem o luto, tem brigas, tem discussões, gera aquele estresse, gera aquela tristeza, as pessoas vão ficando muito tristes, né? O pai de família que se desemprega e ele tem que levar o sustento para casa, às vezes é só a esposa que trabalha, né? Imagina como é que fica a mente dessa pessoa numa cultura em que o homem tem que ser o gerador, né, da casa, ele que tem que suprir. E aí hoje não é bem assim, mas é a nossa cultura, é o nosso cultural. Então a gente tem que respeitar. E aquele homem se desemprega, não consegue o seu trabalho, fica aquela tristeza, todo mundo acha que é normal, mas ele vai ficando doente, isso vai adoecendo, e aí isso vai pegando no físico, e aí vem as doenças, né, piores, os distúrbios gastrointestinais, as gastrites, as enxaquecas, né, problemas de pele, psoríase, dermatites, dores musculares, né, fibromialgias, hipertensão, asma e outros, né? Então o que é isso? É um corpo falando com o nosso corpo físico está pedindo socorro. Então assim, ó, me ajuda, faz alguma coisa, te acalma, as coisas não vai passar. É preciso que alguém diga às vezes, então o corpo diz, mas a pessoa não está em condições, às vezes precisa uma outra pessoa. Não, passar, te acalma, vamos lá no João Cardoso de Mello, vamos fazer uma orientação, vamos tomar um passezinho lá, vamos conversar com o Gabriel, né? Às vezes é preciso que alguém diga isso para uma pessoa, porque ela fica muito abatida, né? Então, hoje a gente vê muitas pessoas sem paciência e muitos poucos pacificadores. Eu disse uma vez aqui, né? Eu contei uma história uma vez aqui, não sei nem se eu trouxe aqui, mas eu não me recordo, que um rapaz estava dirigindo, né? E ele estava dirigindo e o carro da frente, veio um carro e cortou a frente dele. E ele ficou muito bravo com aquela situação, muito bravo, e o rapaz, ele seguiu, ficou bravo, ele falou, gesticulou e tal coisa. Lá pela frente ele parou e também fechou o rapaz e disse, olha o que tu fez, eu estava levando meu filho para a escola, tu poderia, né, ter machucado meu filho. Eu estava indo para o trabalho, tá? Mas tu me perdoa, mas o meu filho está dentro do carro e ele está passando muito mal. Eu não sei o que está acontecendo com meu filho, eu acho que meu filho está morrendo. Ele desarmou a pessoa que foi tirar a satisfação dele no trânsito. Então hoje nós precisamos nos desarmar, né? Para podermos saber lidar com N situações, com N pessoas que estão com suas dores físicas, né? E espirituais, porque a gente não sabe. Algumas pessoas, né, que têm aquela evidência, elas enxergam e dizem, né? Às vezes as pessoas nos enxergam, as pessoas que muito nos conhecem, elas dizem, tu não está bem hoje, né? E aí a gente fica precisando de um colinho, porque às vezes a gente precisa de um colo, né? Porque as pessoas acham que a gente já está muito grande, então a gente não precisa de colo, aquele colo, né? De um abraço apertado, de um beijo, vamos tomar um chá, vamos tomar um cafezinho. Às vezes as pessoas estão precisando só disso, elas não precisam de mais nada para curar o seu corpo físico e o seu espiritual, ficar mais tranquilo e poder assim abastecer aquele corpo físico de força, né, de equilíbrio. Então é isso que nós precisamos hoje. Eu trouxe aqui para fazer assim um encerramento. O que as palavras, né? Que as palavras elas têm tanto poder, as nossas palavras. Elas têm tanto poder, que
Porque a gente tem que pensar muito antes de falar as coisas. Muito, e tem que cuidar muito, olhar muito o nosso irmão, porque às vezes o que a gente vai dizer pode não ser aquilo que ele quer ouvir ou aquilo que ele precisa ouvir, né? Então a gente tem que cuidar com as nossas palavras. As palavras, elas têm muita força. As palavras têm mais poder do que imaginamos. Uma única palavra maldita na hora errada pode desencadear um problema que não pode ser extinto. Uma palavra cheia de raiva ou ressentimento pode destruir algo que levou anos para ser construído. Uma palavra ofensiva pode apunhalar e deixar cicatrizes profundas no coração de alguém. Uma palavra sem filtro pode destruir a autoestima de uma pessoa e fazê-la se sentir inútil. Mas também, uma palavra gentil pode mudar o curso de uma conversa difícil. Uma palavra alegre pode iluminar um dia monótono. Uma palavra certa, na hora certa, pode aliviar um fardo que a outra pessoa não sabia como se livrar. Uma palavra amorosa pode curar feridas invisíveis. Palavras podem arrancar lágrimas dos corações mais endurecidos. Palavras não são tiradas por nenhum conto de fadas. Cada palavra destrói ou constrói, fere ou cura, amaldiçoa ou abençoa. Porque sim, as palavras têm vida. E com elas podemos elevar ou derrubar, aproximar ou afastar, encorajar ou afundar, dar esperança ou tirar. Por isso vale a pena nos perguntar: como estamos falando com os outros? Com que palavras falamos conosco mesmo? Porque às vezes a gente precisa falar conosco mesmo, assim, nos introjetar, para dentro de nós e ver o que realmente estamos precisando. O que a gente precisa ouvir? O que a gente gostaria que alguém dissesse para nós e que não disse, E nós mesmos, fazer aquele decreto. Podemos não ser capazes de controlar tudo, mas podemos escolher o que dizemos e como fazemos, Então é isso que eu tinha hoje, é essa nossa mensagem de hoje. Sejamos pacificadores com o próximo e conosco mesmo, certo? Muito obrigada, boa noite. Vamos dar seguimento aí para o nosso